Olá, pessoal. Essa aula eu quero falar sobre algo relacionado à medicina. Vai valer para médicos, mas vai valer também para quem não é médico, ou até porque vai em busca de escolher médicos que estão fazendo a coisa certa, né? É uma aula desafiadora falar sobre isso, e existem muitos médicos que estão perdendo contato com a realidade, né? Com a realidade ao seu redor, com a ordenação dos bens reais, com a profissão, né? O objetivo exato da sua profissão. E se ele perde isso, ele está doente em certa medida, né? E está cuidando de pessoas que estão doentes. Então, acaba virando um doente cuidando de outros doentes. E isso gera um certo desconforto, né? Em mim, nos pacientes em si, porque eles percebem isso, né? A verdade, ela é transmitida de uma forma muito natural. Então, se o médico não tem verdade no que ele está passando e o paciente tem um pouco mais de sensibilidade, ele vai perceber. E aí ele vai conseguir discernir isso daí. Então, eu quero falar sobre isso. É algo... Não é difícil falar sobre isso, mas é algo que gera um desconforto, tá? Eu vou falar, se algum médico assistir, pode colocar nos comentários o que achou, né? A visão individual de cada um. Esse é um risco que tá assim, tá por baixo, tá como um tapete na prática da medicina atual, da medicina moderna, né? Existe um excesso de especialização. Isso está relacionado também muito com a ciência, né? Que vem, que tem o seu benefício, desde que a gente não deixe de olhar para trás, para o todo também, de onde veio tudo isso, né? No caso do médico, de olhar para o paciente em si, e a pessoa humana do paciente, não ele pela metade, só como um corpo respondendo a um ambiente de forma funcional, para ele ser um ser humano que está bem adaptado ao ambiente que ele vive. Ele não foi feito para ser isso, né? Isso são praticamente os animais. Inclusive, os animais têm uma percepção, né? E tem até não podemos dizer um raciocínio, porque ele não tem razão, mas ele tem uma potência da alma, que é chamada estimativa nos animais, que conseguem calcular, né? O João de Barro para fazer a casinha dele, um gato para pular um muro. Então, tem uma certa proporcionalidade que ele consegue alcançar. Então, o ser humano meio que ele está sendo reduzido, visto de uma forma reduzida pela medicina de hoje. Acontece na psicologia, em outras áreas também. Aqui eu vou falar mais em relação à medicina, tá? Nós estamos ficando muitos especialistas e esquecendo, perdendo a maneira de nos conectarmos com a realidade de forma adequada. Então, Ortega y Gasset, é um filósofo espanhol, ele chama isso, que eu vou dizer aqui, de a barbárie do especialismo, tá? E é o seguinte, o especialista, ele acaba sabendo muito de um pontinho, de um detalhe, certo? Vocês conseguem enxergar isso, por exemplo, um ultrassom, um exame diagnóstico, um ultrassom vê bastante coisa, mas conforme a gente vai aprimorando, até a biópsia, assim, ressonância de tal coisa e a biópsia de tal coisa, você concorda comigo que a gente tem uma visão muito pequena do todo de forma bem específica, tá? E o médico especialista nessa mesma medida, né? Fazendo uma analogia nessa mesma medida. A gente sabe muito de pouca coisa, vamos dizer assim, muito de pouca coisa. E você vai se distanciando do todo, da realidade, né? E passa a agir com segurança demais em uma pequena coisa, tá? Dentro desse todo, sem compreender a realidade desse todo. Então, ele não é um ignorante, mas ele também não é um sábio, né? Então, muitas vezes, por ele saber muito de pouco, ele acha que ele é sábio, mas não é, né? Ele sabe um pouquinho de um todo, né? Então, assim, não é um completo ignorante, nem um sábio. Espero que vocês tenham entendido. Então, ele é o quê? Ele é um sábio ignorante, né? Muitas vezes ele pensa que é um sábio por saber esse pouquinho, né? Saber muito desse pouquinho do todo. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo falar. Então, vamos lá. É claro que essa aula vai ter algumas críticas, já comecei a falar disso, mas não é
Eu não sou contra a ciência, acho que ela precisa ser integrada nesse todo, obviamente, né? Eu não estou negando o benefício da ciência. E ela cresceu muito, nos deu medicações, métodos diagnósticos, aumentou a expectativa de vida das pessoas, mas de certa forma deixou as pessoas, passou de enxergar as pessoas que de fato são e deixou as pessoas vivendo mais, mas vivendo de uma forma muito ruim, né? De uma forma muito instável, cheio de doenças. E não é isso o ideal. O ideal é que se viva mais, né? E que essa pessoa vai sendo mais feliz e mais integrada ao que ela de fato é, tornando quem de fato ela é. A ideia de que a ciência se especializa, ela está avançando, tem um sentido que é verdadeiro. Foi necessário, mas teve um preço. Teve um preço em toda a história, e o preço foi a perda da visão da realidade, do todo do ser humano, tá? E aí, o médico hoje conhece um sistema, um órgão, uma via metabólica. A gente, dentro da endócrina, sabe exatamente o que acontece quando o açúcar, a glicose está em excesso, para explicar a fisiopatologia do diabetes, por exemplo, né? Agora, em relação à obesidade, a mesma coisa, né? Todas as ações que os peptídeos, tirzepatida, exercem nos receptores. Então, o médico foi ampliando, avançando de acordo com a ciência, mas ele não sabe quem é o homem. Ele não sabe onde tudo isso aqui está funcionando de fato. Não sabe. Ele perdeu o entendimento de quem ele está tratando. Quem é, né? É como se o homem fosse visto realmente como uma máquina, né? Como um robô ali, feito. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero trazer, né, isso para cá. Então a gente sabe sobre o hormônio, mas não compreende, por exemplo, a alma. E eu gosto muito dessa relação. Tenho certeza que Deus me fez para endócrino porque eu gosto disso. Eu vejo uma relação grande entre hormônio e virtude, por exemplo, né? Que os hormônios estabilizam as funções do corpo e as virtudes são construídas com hábitos estáveis. Então, acho que tem uma grande analogia entre os dois. Então, sabe-se muito de uma coisa e perdeu a capacidade do entendimento de outra. Sabe-se muito prescrever coisas e suplementos e tarará, cada vez mais saem com um receituário imenso de vitaminas, mas não sabe conduzir, por exemplo, uma vida. A vida humana não sabe conversar sobre outros aspectos que são bens mais valorosos, vamos dizer assim, da vida da pessoa que está ali na sua frente. Então, o erro é confundir a parte que se trata, que se cuida dentro da ciência, dentro da medicina, com o todo que se cuida, né? E o todo é sempre mais importante que as partes. E aí, e o pior é quando você, entendendo de uma parte, acha que você é ótimo e você já sabe do todo. E coloca esse entendimento como se isso fosse o todo, né? O entendimento só da parte fosse o entendimento do todo. Porque aí você nem olha para o paciente mesmo, de fato, aonde você deveria olhar junto, né? Reduz o paciente, por exemplo, a sua tireoide, reduz o paciente a obesidade e as calorias, reduz a ansiedade dele, é só um problema de neurotransmissor e passa só um remédio, né? Sem ter um olhar mais profundo para aquele problema. E aí o paciente, é claro, não é uma parte, é uma unidade que é viva, né? Que é viva e animada pela alma, né? E aí o homem é uma substância, né? É um corpo e alma em unidade, sendo essa alma imortal encarnada nesse corpo e dando ânimo a ele, movimento a ele, princípio de vida a esse corpo. E aí, vamos lá. Os exames melhoraram, como eu já disse aqui, tanto laboratorial quanto os exames de imagem, só que as pessoas não melhoraram, pioraram, né? Os pacientes estão profundamente medicados. Nossa, assim, exatamente medicados, assim, adequadamente, com todos os problemas do corpo organizados, né? Preenchidos, mas eles estão vazios, né? Vazios de ser, de essência deles. As doenças estão totalmente controladas, mas a vida em si, um descontrole total, né? Totalmente desordenada. Os sintomas estão tratados, mas existe um grande vazio existencial na existência. As causas existenciais estão sendo ignoradas, tá? E isso não pode fazer parte só de outro especialista. Não tem como uma pessoa ser boa em tratar o corpo se não tem um olhar para o ser humano. Isso é incoerência, tá? Isso precisaria estar dentro da faculdade de medicina. Porque é impossível você tratar só um corpo sem olhar para o paciente, sendo que somos ilemórficos, né? Nós temos duas coisas que andam, elas funcionam juntos, obviamente, né? Mas, e uma depende da outra, tá?
Então, é você não olhar, não querer que o ser humano seja realmente feliz quando você olha só para esse lado. E, voltando no que Ortega falou, daquela frase da barbárie, do funcionalismo, o especialista, ele se sente totalmente seguro porque ele domina esse campo da ciência, daquilo que ele estudou, daquele pequenininho, né, do todo. Muito daquele pequeno. E fora dele, desse campo, ele traz isso para fora dele, começa a opinar também com grande segurança, mas ele é um ignorante, ele nem sabe do que ele está falando de fato, né? Porque isso foi perdido muito tempo. Ele tem responsabilidade? Tem, porque a gente precisa buscar isso, né? Óbvio, mas o mundo de hoje está muito difícil para os médicos ir para a busca, né? Porque nas faculdades não se ensinam, as famílias também perderam culturalmente essa educação. E aqui vocês vão aprender sobre tudo isso. E as pessoas hoje falam de felicidade sem saber de fato o que é a felicidade. Com certeza, você já ouviu isso. As pessoas falam de vida humana, mas não sabem nem o que significa filosofia, né? Que é a base disso, sem nenhuma filosofia, né? A vida humana. Fala do sentido da vida, mas nunca ouviram falar do ser, da metafísica do ser, que é o que explica muitas coisas, né? Inclusive, eu tenho um canal no Spotify que eu vou deixar o link aqui para vocês, onde eu falo só sobre a metafísica, muito relacionada à estrutura da realidade, tá? Dentro do campo da endocrinologia também. De uma forma muito gostosa, leve, de você entender a metafísica, porque só o nome metafísica já é assustador, né? E existe um mundo que é real fora dessa medicina, e isso que eu quero abrir o olhar de vocês aqui. É um mundo que é anterior à medicina, que está antes e maior do que ela, né? A medicina está dentro de um mundo, vamos colocar assim, ela está contida dentro de um outro contexto. A realidade do ser humano, a verdade e o bem que ele busca, a estrutura da alma, o sentido da nossa vida de fato, a ordem das coisas, né? A medicina só vai fazer sentido dentro disso, dentro desse contexto, tá? Fora disso, ela vai virar técnica. Ela tem uma técnica sem direção, o ser humano fica funcional, prático, mas ele fica infeliz. Não tem outra saída para o ser humano que é só prático e funcional, tratado pela medicina contemporânea. Ele vai ficar infeliz, ele não vai encontrar a verdadeira felicidade, tá? O caminho qual é? O caminho é você amar a realidade, né? Então, o médico, aqui no olhar médico, é você amar o paciente que chega ali e pede a sua ajuda, né? E você colocar a medicina dentro desse amor à pessoa humana que está na sua frente. O médico precisa recuperar algo que é anterior ao conhecimento, né? Eu acredito que hoje ele vai ter que recuperar isso junto com o conhecimento. Vai adquirindo conhecimento e vai entendendo sobre esse amor que está dentro dele. É só isso que vai trazer paz para o coração do médico, né? Ele está procurando, às vezes, muitas outras coisas, conhecimento, poder, status, dinheiro, e nunca vai alcançar. Eu costumo dizer que quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Então, é preciso que o médico dê um passo para trás e reestruture algo que é fundamental dentro daquilo que ele está fazendo, tá? E aí é preciso amar a verdade como ela é dentro do paciente, dentro da pessoa humana que está na sua frente. Não reduzir nenhum paciente a um protocolo, não existe isso. Tem algo bem importante que está aqui, que eu coloquei, que é olhar o ser humano como um todo. Essa frase foi tão esvaziada, né? Olhar o ser humano como um todo fica meio holístico. O que eu queria trazer para vocês? Que o ser humano, é preciso que vocês entendam que todo ser humano nasceu com essas potências e com essas capacidades. Quando alguém fala para você assim, não, mas isso é uma doença, você não vai conseguir, nunca mais. Não necessariamente é verdade, a não ser que estamos falando de doenças onde temos falências orgânicas. Aí tudo bem, né? Se temos uma falência de órgão. Mas se você nunca mais vai ser capaz de melhorar em relação a uma doença que não tem uma característica orgânica que seja crônica, autoimune, o diabetes, que tem uma destruição de células do pâncreas, né? Então você perde uma parte do teu corpo em si. E aí isso prejudica no funcionamento, obviamente, do seu todo, inclusive da alma. Quando a gente fala, por exemplo, da parte cerebral, né, do cérebro que corresponde a uma parte da alma, que corresponde. Não acreditem quando eles limitam a sua capacidade em relação à vontade, em relação à inteligência.
tá? Então não acreditem que vocês não são capazes mais disso porque, nossa, você vai ficar numa inflamação perpétua e você não pode nem tentar ficar preso a alguma medicação. Porque todos nós temos capacidades de melhorar, de refazer juízos, de melhorar de uma ansiedade, melhorar de uma depressão, seja com medicação, seja sem medicação. Porque temos potências em nós que precisam ser aprimoradas. Principalmente no tempo de hoje, que as pessoas nem sabem disso e você vive refém de coisas que às vezes não seriam necessárias, tá? Vive refém de coisas, vivendo funcionalmente infeliz. Enquanto vocês poderiam entrar numa luta do autoconhecimento de verdade, tá? Outra palavra que foi muito esvaziada, e melhorar, e viver feliz, de fato. Nessa busca, dentro desse processo, de conhecer você mesmo e de dar completude às potências que você como ser humano tem, desde que você nasceu, tá? Porque foi criado por Deus assim. E aí, eu já estou caminhando para o fim desse vídeo, o paciente ele não precisa só de tratamento e ele precisa ser compreendido de verdade. E as pessoas também falam isso muito da boca para fora, né? Porque o compreender de verdade do ser humano é ouvir o ser humano, não direcionar a vida dele e corrigir o corpo dele. Então, todos os médicos, todos não, né? Não vamos generalizar, mas muito da medicina contemporânea, eles entendem isso, né? Ah, compreende o paciente, ouve o paciente, mas você ouve e, de fato, o paciente de falar, ele já está melhorando de alguma forma, mas você precisa explicar para ele as potências que ele tem, as capacidades que ele tem e não reduzi-los a um corpo perfeitamente tratado, tá? É preciso desenvolver amor no paciente e, às vezes, ensinar para ele o amor, reverberar esse amor dentro de você para ele, né? Assim como a esperança, como a fé, como a confiança, né? Que de dentro de você só pode, se não está dentro de você, não vai passar para ele. É preciso que esteja dentro de você para que você consiga transmitir isso para ele no tratamento. E eu vou dizer para vocês, isso faz toda a diferença em qualquer tratamento, tá? Qualquer tratamento. Ele precisa. Só um médico que ama de fato a realidade, a circunstância, que estuda, que vai atrás de entender o torne-te quem tu és, né, do ser humano, ele consegue amar o outro de verdade, ele vai ser feliz também na sua profissão. Além dele ter a possibilidade maior de fazer o paciente dele feliz, que está ali pedindo ajuda, ele vai se sentir mais feliz também, tá? É preciso ver a pessoa humana inteira, né, aqui no conceito de pessoa de fato, como ela é, não instrumentalizá-lo, não reduzi-lo somente ao corpo, técnicas, neurotransmissores, certo? O verdadeiro médico, ele precisa sair, ele precisa englobar, crescer um lado dele do que só a técnica. É preciso que tenha técnica, certo? Mas ele precisa conhecer o que é ciência, conhecer o que é o homem, porque se você conhece o que é a ciência em si, você encaixa ela no lugar certo dela. Conhecer o que é o homem, conhecer a ordenação da vida real, como nós fomos feitos e criados, e ele precisa, depois disso, buscar a verdade. Buscando a verdade, ele vai ajudar os pacientes, dentro das queixas dos próprios pacientes, né? Buscando a verdade. Ele vai conseguir, inclusive, orientar o paciente também à verdade. A ciência deve ser colocada no seu lugar, tá? Ela tem o seu lugar, tem o seu papel e ela deve ser só colocada nesse lugar, nessa ordem, nessa hierarquia dela. Ela não é o fundamento, né? Ela é só um instrumento, inclusive. E, para terminar o vídeo, se nós, médicos, se nós médicos quisermos realmente curar um paciente, alguém que nos busca, nós primeiramente temos que curar a nossa cegueira, a nossa maneira de olhar para o mundo, de enxergar o mundo, tá? É preciso que transformemos nós, pessoa, para que depois a gente consiga ajudar os pacientes. É claro que essa transformação pessoal, ela já vai acontecendo junto e aquilo que você aprende, você já vai conseguindo transmitir para a pessoa que vem buscar a sua ajuda, mas essa cegueira precisa ser curada em nós, tá? E é preciso sair dessa estreiteza da especialidade que eu expliquei aqui para vocês e voltar à grandeza que é a realidade do ser humano, a realidade da vida, a realidade da ordenação dos bens, de onde nós estamos, né? Nessa visão de mundo. A gente tem que sair desse estreito e ampliar o nosso horizonte para o outro mundo. Só quem ama a verdade
pode, de fato, conduzir alguém à saúde. A verdadeira saúde, eu tô falando aqui. E mais ainda, a felicidade. É isso, eu espero que vocês gostem dessa aula. Envie para todos os amigos, médicos, irmãos, parentes e coloque aqui nos comentários o que vocês acharam.